da cruz ao mundo. Essa é a SBN. Bem-vindo ao Estudo na Palavra, uma série contínua de estudos bíblicos focalizado na cruz de Cristo. Com vocês, o evangelista Jimmy Swaggart. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com o Bob Cornell, o Jim Musley e o Dave Smith. Estamos muito contentes e felizes de poder estar com você hoje. Estamos estudando. Eu não planejei começar a ler o 10º capítulo de Daniel. Estamos estudando o capítulo 8º e o 9º desse grandioso livro, mas falando de alguns assuntos específicos, senti que seria uma boa hora de fazer isso. Então vamos continuar lendo a passagem que paramos nela no programa passado, o versículo 14 do 10º capítulo de Daniel. Sou, pois, vindo para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Antes de ler a passagem, escuta aqui. Ele agora vai dar a Daniel informações a respeito de Israel, coisas que ainda não tinham acontecido, mas que vão acontecer muito em breve. Entenda isso. Ele disse que nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Já se passaram 2.500 anos hoje em dia, mas estamos à beira de ver essas coisas acontecendo. Essa é a razão pela qual a qualidade do nosso ensino possa ser ruim ou boa, ela é importante no que diz respeito à profecia bíblica. E você, como crente, deve saber o que quer dizer. Vamos ler mais uma vez aí, Jim, por favor. Sou, pois, vindo para te fazer entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão é ainda para muitos dias. O que há de acontecer ao teu povo refere-se unicamente aos judeus. Todo o livro de Daniel, ele é para o povo judeu. As promessas de Deus para eles. Promessas que ele fez aos patriarcas e aos profetas de antigamente, e Deus cumpre sua palavra. Lembre-se disso. Então, portanto, as nações gentias estão incluídas somente quando elas de alguma forma afetam a Israel. Só quando afetam a Israel. Agora eu vou terminar aqui. E fala somente de Israel. E as nações gentias estão incluídas somente quando elas de alguma forma afetam a Israel. E somente quando Israel já estiver estabelecido em sua terra com as ofertas e sacrifícios em seu templo, de fato esse templo brevemente será construído. Está para acontecer. E estando ele a falar comigo estas palavras, voltei aos meus olhos para a terra e emudeci. O fato de ter sido mencionado muitas vezes com respeito à visão de que se cumpriria nos últimos dias, que Daniel não pensasse que estas coisas aconteceriam em breve, com Israel sendo restaurada ao seu lugar e posição de poder e supremacia. Mas o anjo diz a ele rapidamente que é nos últimos dias, nos últimos dias, nos últimos dias. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios. Então abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão sobrevieram dores sobre mim, e não me ficou força alguma. É bem possível que este era Cristo, porque Daniel se dirigiu a ele como meu Senhor. Como, pois, poderá o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque imediatamente me faltou a força, e não ficou em mim nenhum fôlego. A implicação é que não é somente a visão que causava a debilidade física, mas sim a mesma presença de Cristo. E aquele que tinha a semelhança de um homem me tocou outra vez e me confortou, e me disse: Homem muito amado, não temas, paz seja contigo, tem bom ânimo, sim, anima-te. E falando ele comigo, recuperei o meu vigor e disse: Fala, meu Senhor, por que me fortaleceste? Este é o Senhor, em uma aparição pré-encarnada. Na realidade, falava com Daniel. E ele disse: Sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tenho que voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia, e ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Agora, Gabriel reinicia a conversação.
Agora, pois tenho que voltar a pelejar contra o príncipe da Pérsia, não significava que ele sairia imediatamente, mas sim quando a visão fosse cumprida, ele resolveria o conflito com este príncipe satânico. E ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá, se refere a Gabriel que desfrutará do êxito em seu conflito, permitindo que o príncipe satânico estabelecesse o Império Grego. Isso aconteceria no futuro de aproximadamente 200 anos. O príncipe da Grécia não é um príncipe terrestre, mas um anjo caído que opera sob as instruções diretas de Satanás, o qual controlaria o Império Grego quando já estivesse estabelecido. Era esse o príncipe mau que ajudou Alexandre o Grande a conquistar o mundo conhecido dessa época, embora sem que ele soubesse. Este príncipe agora está confinado nas profundezas, mas será solto nos últimos dias para ajudar o anticristo. Isso está em Apocalipse 17, que vamos estudar daqui a pouco. O mesmo acontece na atualidade, anjos caídos que controlam nações inteiras. Agora nós vemos algo aqui que é extremamente importante. Ele disse: e agora voltarei para pelejar contra o príncipe da Pérsia. E então, quando eu vier, o príncipe da Grécia virá. Ele está falando aqui da vinda do Império Grego, mas escute só. Isso aqui foi há mais ou menos 200 anos antes disso acontecer. Pare para pensar nisso. Esse conflito estava acontecendo no mundo espiritual. Não mês que vem isso vai acontecer e tal, mas 200 anos depois. Isso é muito tempo. Sabe, você mencionou, sabe, no versículo 15, mas é muito possível que Daniel pensou que essas coisas que Deus estava Verdade. mostrando para ele iriam acontecer muito em breve. Eu acho que se estivéssemos na posição de Daniel, pensaríamos a mesma coisa. Claro. O Senhor deu para ele tanto detalhes sobre o futuro, mas algumas coisas que nós mencionamos previamente, umas semanas atrás, eu acho, foi que o que nós vemos aqui, as profecias que Deus deu para Daniel e outros profetas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que Deus, às vezes, deu para eles tantos detalhes sobre o futuro, mas, ao mesmo tempo, Deus não os deu datas. Ele nunca disse, Daniel, 200 anos para frente. Raramente, Ele nunca disse, sabe, em 38, em 381 depois de Cristo isso vai acontecer. Ele deu para eles detalhes sobre o futuro, mas nunca deu para eles anos e coisas assim. Então, Daniel, mesmo que Deus deu para ele tantos detalhes, nós, na verdade, sabemos mais sobre as profecias de Daniel do que Daniel só sabia ele mesmo. Naquela época. Porque nós temos agora, podemos olhar para o passado agora na história e ver todas essas profecias que Deus deu para ele, pelo menos aquelas que já foram cumpridas, olha, totalmente. E tanto que as pessoas que creem que não tinha como Daniel pudesse ter recebido todas as informações antes de ter acontecido e ter escrito isso. Mas ele recebeu. Mas Deus deu para ele, assim, informações específicas sobre o futuro. Uma das coisas que eu acho que é muito importante aqui no versículo 20, quando Gabriel diz assim, ele disse, agora eu vou voltar para lutar com o príncipe da Pérsia. Uma das coisas que nós temos que manter em mente aqui é que a Babilônia era o poder mundial na maior parte do tempo da vida de Daniel. Certo. E aí a Pérsia se tornou o poder mundial. E nesse tempo presente que Daniel estava orando, sabe, Ciro estava no seu 3º ano. A Pérsia era o poder mundial por 3 anos agora. O livro de Esther iria acontecer não muito tempo depois disso. Certo. E uma das razões do livro de Esther, havia um conflito espiritual que estava acontecendo, mesmo que espíritos demoníacos não são mencionados aqui nesses príncipes, príncipes demoníacos não são mencionados no livro de Esther, mas quando você olhar para Amã, que estava tentando destruir o povo judeu, isso era um espírito demoníaco por trás disso. E olha, só um pensamento, mas é possível que Gabriel, nesta luta, batalha com o príncipe da Pérsia, poderia ter a ver com a destruição do povo de Israel.
que aconteceu nos dias de Esther. É só um pensamento. Pode muito bem ser, mas o que eu não consigo bem entender é por que o Senhor ia querer que esse conflito acontecesse e o Senhor nunca faz nada assim por capricho, sempre tem um propósito por detrás daquilo. 200 anos depois, isso eu não consigo bem entender. Eu sei que Deus tinha uma razão para isso e ele nunca não está nem na passagem, mas nós sabemos que seriam 200 anos depois, Certo? até como você mencionou ali, né? 331 foi quando a Grécia derrotou a Certo, Pérsia. exatamente. Então, isso teria acontecido em mais ou menos 131, nessa época. Isso foi, na verdade, Perdão, 534. isso mesmo. Eu fui para trás. É, mas 534 antes de Cristo. Os Certo, dias antes voltam de pra Cristo. trás. Então, mais ou menos 200 anos e 574 e 331, 203 anos. Uhum. Que maravilhoso que é você ver todas essas profecias se cumprindo e quanto que isto causaram uma inspiração, que as profecias que ainda não foram cumpridas vão se cumprir, certo? Com Olha, certeza. profecias cumpridas são uma das melhores maneiras de você ver a inspiração da palavra de Deus. Eu imagino que talvez tenha sido uma visão do futuro que o Senhor estava mostrando a Daniel, que aquilo não aconteceu diante dos olhos dele, mas a linguagem é concreta demais. Eu estou voltando para lutar com o príncipe da Pérsia, para que o príncipe da Grécia possa vir. Palavras dessa forma. Isso aí é falar de detalhes para que seja apenas uma visão, que o Senhor pode fazer isso, pode mostrar o futuro, qualquer coisa que ele quer que a pessoa saiba ou entenda, mas a terminologia não faz parecer, pelo menos isso. Vocês concordam com isso? Sim, o simbolismo? Exatamente, só Sim, simbolismo. certo, mas isso aqui era literal. Isso mesmo. Era literal o que Gabriel estava A dizendo. terminologia, assim, é muito nua Certo, e crua, certo. eu acho. Bem, medo-persas eram figuras ou eram tipo carneiros. E alguns desses, você vê, o inimigo não quer abrir mão dos seus territórios. É verdade, mas temos que acabar. Voltamos daqui a pouco. Aproveite essa promoção. A Bíblia é o único livro do mundo que nos diz o que está para acontecer nesse planeta. E o grande livro de Daniel, o profeta estadista, o estadista profeta, entra em detalhes no seu livro, como nenhum outro livro na Bíblia, a respeito do que está para acontecer em breve. Eu disse em breve, para acontecer em breve nesse planeta. Dias tenebrosos estão por vir. Muito tenebrosos, mais tenebrosos do que o mundo já viu em toda a sua história, de acordo com Jesus. Mas alguns dias maravilhosos virão logo após esses, mais maravilhosos do que toda a história do mundo já conheceu. Daniel nos diz dos grandes impérios, desde o seu dia até o dia do anticristo, que está por vir sobre essa terra. E se você quiser saber de profecias bíblicas e você quer entender profecias bíblicas, você precisa pedir o nosso comentário sobre Daniel. Peça o seu. Agora, você pode ver aí na tela, pois nós cortamos o preço pela metade. Isso mesmo, 50% de desconto para que seja possível você comprar o seu. Escute aqui. Você vai entender, quando você pegar isso e começar a ler esse livro e estudar, você vai entender o que está para acontecer nesse planeta. Eu digo em breve, como nenhuma outra coisa que você já leu em toda a sua vida, pois vem diretamente da palavra de Deus. Agora, se você é um crente, não importa o que aconteça, você tem que pedir um comentário sobre Daniel. E eu te prometo o seguinte, vai te abençoar e vai te ajudar. Agora você pode ver o preço aí na tela. Eu sou o Jimmy Swaggart dizendo, pegue esse cartão de crédito do seu bolso, vá até o telefone, estou esperando a sua ligação. Muito bem, estamos de volta. Vamos continuar com o último versículo desse 10º capítulo que o Gabriel fala com Daniel. Mas eu te declararei o que está escrito na Escritura da verdade. E não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles.
a não ser Miguel, vosso príncipe. A escritura da verdade se refere ao sonho que foi dado originalmente a Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 39, que mostra estes impérios, além das duas visões já dadas a Daniel, como notadas no capítulo 7 e no capítulo 8. E não há ninguém que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, denota a verdade que, como estes anjos caídos, reinavam supremamente sobre certos impérios. Miguel serve na mesma posição sobre Israel e, de fato, ainda o faz. Entenda isso, ainda o faz. Aqui nesse 10º capítulo de Daniel, nós vemos um pouco do mundo espiritual. Vamos voltar para o capítulo 8 agora, por favor. Mas nós vemos aqui uma visão, eu digo uma visão, mas é um pouco do mundo espiritual, para mostrar a você como as coisas acontecem nesse mundo antes de acontecerem aqui nessa terra, que é extremamente importante. E eu mencionei a um programa, ou talvez 2 programas atrás, que pessoalmente eu creio que existiram por algum tempo forças poderosas do mal e de justiça e de injustiça, anjos no mundo espiritual que estão em combate agora pela nação americana. Eu creio que a América nunca esteve em uma situação tão ruim como está agora. A igreja está em uma condição pior espiritualmente. Eu sei que logo depois que o Senhor começou a me mostrar a mensagem da cruz, isso foi em 1997, alguns meses depois disso, se é que passou esse tempo, o diabo estava para me fazer acreditar em algo que o Senhor ia me mostrar quão errado aquilo era. E era o seguinte: o diabo ou aquela voz ficava me dizendo: o que você está pregando e ensinando não é algo que o povo precisa, falando da mensagem da cruz. O mundo da igreja não precisa disso. Alguns têm até problemas, mas a maioria deles está muito bem. Não precisam do que você está pregando. Eu não falei nada para ninguém daquilo, mas era algo que estava no meu espírito. Comecei a me perguntar: bem, será que está certo? E um domingo à noite, o dono estava pregando, e ele não estava pregando sobre a libertação dos filhos de Israel do cativeiro egípcio. Mas, no curso da sua mensagem, ele mencionou aquilo, e depois falou a mesma coisa que Moisés disse para Faraó: deixe ir o meu povo. No momento que ele disse isso, o Espírito de Deus veio sobre mim de uma forma poderosa e comecei a chorar. E o Senhor disse para mim: você está errado no que você está pensando. O meu povo está na mesma condição. E eu estou falando de pessoas que amam a Deus, hein? Estão na mesma condição que os filhos de Israel estavam no cativeiro egípcio. São escravos. Quando os filhos de Israel eram escravos de Faraó, olha, eu estou falando que eram escravos. O meu povo, ele disse, estão escravos de paixões malignas, escravos do poder das trevas. E a única solução para isso é a cruz. Sim, certeza. É a razão pela qual Satanás estava tentando fazer com que você deixasse de ensinar e pregar isso. Porque é a única solução. Não é uma de várias. Sim. É a única solução. E eu quero que você entenda, senhoras e senhores. A única solução é a razão pela qual, eu não digo com alegria no coração, que a condição da igreja hoje é pior, espiritualmente falando, do que eu acho que já esteve antes. Olhe para o mundo pentecostal. Esse mundo tocou o mundo por Cristo no passado. Olha, literalmente levou o evangelho para os 4 cantos do planeta, não é mesmo, Jim? Sim, correto? Sim. Basicamente toda a nação no mundo. Eu ouvi o Aaron Trotter dizer quando ele era das Assembleias de Deus e mais algumas igrejas em toda a nação. Mas haviam mais jovens, homens e mulheres, chamados para o campo missionário. Certo, sim. E eles tinham que confiar em Deus pelas finanças, porque não haviam igrejas para enviá-los. Correto. E por aí vai e tal.
E eu me lembro dele contar como ele foi chamado por Deus para ir para o oeste africano e ele não tinha dinheiro. Ele tinha, assim, deixa eu ver aqui, algo comprado, a passagem e tal, mas ele precisava de mais uma coisa e ele não tinha mais dinheiro. Aí foi para um culto naquele domingo à tarde. A maioria das pessoas ali afro-americanas, milhares deles ali. E ele falou para a mulher ali, falando: olha, tem um pregador aqui indo para a África. E ela perguntou: você pode subir aqui e dar uma palavra? E ele subiu ali e falou, nunca falou da necessidade, mas ele falou: o Senhor me chamou para a África, etc, etc. E ela veio por detrás dele e falou: vamos tirar uma oferta para esse jovem. E olha, foi a conta certa. Sim. Sim, Certinha. o passageiro no navio que Eu acho estava que é indo em isso frente. mesmo. Sim. Você conhece a história. Mas então, olha, mas hoje em dia, nessa hora, somente 30% das Assembleias de Deus, Igreja de Deus, Quadrangular e outras denominações pentecostais, somente 30% dizem serem batizadas com o Espírito Santo. Pense nisso, é a força, é Sim. isso que deu centenas de jovens Sim. o poder de ir a regiões Sim. do mundo que eram controladas por Satanás Oh, e sim. quebrassem aqueles grilhões das trevas. Definitivamente. E hoje somente uns 30% ainda dizem ser cheio do Espírito Santo. Você não tem como, olha, se não for nem 50%, não vem nem dizer que é pentecostal mais. Essa é a condição da igreja moderna de hoje. E a única solução para isso é a cruz. Olha, você pode dizer: não. Não, a única solução é a cruz de Cristo. É por isso que pregamos, ensinamos, cantamos, oramos, acreditamos. A mensagem da cruz é a resposta e a única resposta para a igreja moderna. Sabe, a razão por que Cristo teve que morrer na cruz para nós não é por causa de que nós, como seres humanos, não podíamos fazer algumas coisas certas. A realidade é que nós não podíamos fazer nada correto. Não podíamos nos autossalvar como um filho de Deus, não podemos nos autossantificar, não podemos fazermos santos, não podemos ter a vitória sobre o pecado nós mesmos, não podemos fazer nada, É isso mesmo. certo, de nós mesmos. Certo. E é por isso que Jesus morreu na cruz, porque, novamente, não somente porque não podíamos fazer algumas coisas corretas, a verdade é que não podemos fazer nada correto. Então, mas através da cruz, Jesus proveu o meio pelo qual nós recebemos todas as coisas boas do Senhor, a salvação, claro, mas também, por crente, a santificação, a vitória contra o pecado, a liberdade dos poderes de Satanás e a opressão, espíritos opressores que dominam a vida da pessoa e os fazem incapazes mentalmente de funcionar e trabalhar como deveriam. Sabe, sendo justos e santos, tudo isto vem através da escolha, confiança individual e a fé de pessoas. E Jesus Cristo, e especificamente o que ele fez por nós na cruz. Não é... A cruz, aos olhos de Deus, não é algo que deve ser confrontacional, pelo menos para o Filho de Deus. Para o Filho de Deus, a cruz é a maior bênção que existe, porque tudo que é de bom que recebemos de Deus vem através de Jesus e o que ele fez por nós no Calvário. Tudo. Você mencionou em um programa passado a respeito de um grupo de rock que está adotando as coisas do mundo. Não importa o que é, olha, o homem mais de Deus... Grupos cristãos de rock. Grupos de rock Certo. cristãos. Me mostre o homem mais de Deus do mundo hoje, seja quem for essa pessoa. Se ele tentar fazer algo que ele mesmo está inventando, só vai ser outra Certo. bagunça. Certo. Até mesmo a pessoa que mais ama a Deus, de si mesmo não Certo. pode fazer nada. Se Samuel tivesse ficado sozinho, ele teria escolhido Eliabe como rei de Israel. Mas foi aí que Deus falou com ele: olha, o homem olha para o exterior, mas Deus olha para o coração. E Deus tem habilidade para fazer isso. Mas o que o Senhor pode fazer é tudo e qualquer coisa. Sim. Irmão Swaggart,
O que você está dizendo em como o inimigo está tentando, sabe, te desviar, assim, eles dizem, são algumas pessoas na igreja que têm problemas, opção de ajuda, Certo, coisas é. assim. Olha, uma coisa pandêmica que está acontecendo para a maioria que prova que as igrejas como um todo, e não queremos falar mal das igrejas, porque existem muitas pessoas que amam o Senhor, mas não podem entender por que que eles estão tendo dificuldades e por que que eles estão tendo esses problemas, problemas com pecado e não podem ser vitoriosos. É por causa disso. É pandêmico em todo o mundo. 90,9% do que está saindo dos púlpitos nas igrejas em toda a América